Fala, traders. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, um pouco atípico, tá? Eu tô aqui no torneio de quinta-feira à noite, então eu já peguei aqui 3 operações, tá? A princípio, eu dei um put aqui nessa vela, tá? Só que no finalzinho ali ela reverteu, então se tornou uma vela verde. Acabei tomando um lote primeiro aqui e peguei as outras duas, tá? Essas duas próximas velas ali, acabei vencendo. Então o intuito desse vídeo é meramente indicativo, tá? Instrutivo, se dessa maneira eu possa dizer, somente para criar aqui um conteúdo aqui para o canal que seja bacana, onde eu vou estar explicando aí cada análise que eu fizer, cada operação que eu pegar aqui. Então, alguns pares aqui eles não estão muito legais, muito interessantes para poder fazer alguma operação, então preciso procurar pela melhor oportunidade. A princípio eu tô ali na posição 230. Deixa eu retornar aqui. O mercado aqui ele estava numa forte tendência de alta, só que ele acabou fazendo aqui uma situação de consolidação, tá? Onde eu tenho aqui também esse level, ó, o comprador ele rompeu, tá? E eu tive uma vela de retração aqui do vendedor, só que ela travou muito próximo dessa região ali de pullback. Então eu não tenho como pegar uma operação aqui, porque eu não tenho certeza se o mercado ele vai fazer aqui uma vela vermelha, tá? Dando continuidade pelo menos até esses pontos, ou se o comprador ele vai dar continuidade ali na tendência, que é a tendência de alta anterior. Mas a princípio eu vejo aqui uma fraqueza do comprador, tá? Então caso eu tenha uma vela que ela termine aqui com rejeição, há uma chance aqui de eu colocar um put, ó, um pouco de rejeição do vendedor, vou esperar ela subir um pouco, ó, beleza? Coloquei um put aqui com margem de segurança, porque eu tive aqui, tá? Uma vela. Deixa eu usar aqui uma linha de tendência. Porque eu tive aqui uma região de simetria, onde eu tive muitas entradas aqui de vendedores a partir do mesmo ponto, tá? Então o vendedor ele se tornou cada vez mais forte a partir dessa mesma região, ó. O vendedor se tornou cada vez mais forte. E aqui eu tive uma força vendedora com uma vela de retração do comprador que finalizou ali dentro dessa zona. Então há uma chance aqui do vendedor ele fazer uma vela pelo menos por 1 minuto. Esse é o motivo do put. Beleza? Força vendedora aqui, mas eu ainda não vou colocar um put diretamente, tá? Porque eu tenho aqui uma região de simetria. Então, há um level, ó, ah, poxa, há um level bem aqui, tá? Um ponto de reversão, então eu não posso confiar aqui um put diretamente. Lembrando que a tendência também é uma tendência forte de alta. Então, para que você, nesse tipo de situação, para que eu pudesse aqui colocar um put a favor do vendedor, eu precisaria muito mais do que uma confirmação aqui somente, beleza? Do vendedor, porque inclusive o vendedor ele precisaria, ó, me mostrar força rompendo essas regiões ali. Ainda há uma chance aqui do comprador entrar, tá? Por mais que isso aqui se pareça com uma forte rejeição aqui do vendedor, e possivelmente uma continuidade dessa movimentação, eu ainda tive uma vela que é um sinal de reversão travada aqui,
num ponto de reversão e a tendência ainda é uma tendência de alta, beleza? Então eu não posso confiar ainda assim em ir a favor dos vendedores aqui. Como eu disse, o mercado ele necessita muito mais, tá, de confirmações. Então você não pode colocar um put aqui e fazer uma operação cegamente. Aqui também há um level, rejeição aqui do comprador. Acho que não há oportunidades aqui para mim nesse momento, a princípio. Eu tenho um level aqui, possivelmente um também que já foi ali rompido, tá? Então, caso essa vela ela finalize rompendo aqui essa esse level, tá? Eu teria que talvez uma continuidade dos vendedores, ó, pelo menos até essa minha marcação, essa minha LTA. Deixa eu mudar aqui. Eu vou tentar fazer um vídeo aqui, chegando em algo em torno ali de pelo menos mil dólares ali. Tá, o intuito desse vídeo não é vencer torneio, não é fazer nada desse sentido. Há uma chance do comprador reverter esse preço? Forte região aqui de reversão. Vem aqui. E também tenho essa região forte aqui de reversão um pouco mais acima. A princípio eu estou tendo aqui uma movimentação em que o comprador ele está, ó, fazendo ali o preenchimento dessas máximas. Havia uma chance do vendedor entrar, só que o comprador ele me mostrou muita força. Então, em alguns casos, tá, o comprador ele ainda seria capaz aqui de fazer uma vela pequena. Então você não pode confiar em dar um put diretamente nessas zonas. Eu poderia, inclusive, pegar um call aqui com uma margem de segurança considerável por conta desses fatores, tá, mas eu preferi evitar. Ó, comprador já não me mostra aqui mais uma entrega futura, beleza? Tive forte entrada de vendedores a partir desse mesmo ponto, com pressão vendedora, isso me indica que o vendedor ele tem mais interesse em dar continuidade aqui numa possível tendência baixista. O vendedor acabou rompendo aqui, fazendo ali um momento. Ainda há uma chance aqui do vendedor fazer aqui uma vela. Uma confirmação bem fraca ali do vendedor, então eu não posso colocar ali um put.
O comprador deixou aqui entrega futura. Vejo pressão compradora também. Hum. Esses te- te- Coloquei um carro aqui, tá? Por conta dessa região aqui de fundo, ali no passado, onde eu tenho forte entradas de compradores a partir desse mesmo level. Então, nesse momento atual do mercado, o comprador ele me mostrou força, tá? Me deixou entrega futura. Eu tive fraqueza do vendedor com rejeição compradora e o comprador ele é capaz de entrar aqui pelo menos fazendo mais uma vela, mostrando aqui inclusive, ó, uma estrutura de alta, beleza? Então por conta disso eu dei um call aí. 10 segundos. Show de bola. Hum. Hum. Sinal de reversão. Vem aqui numa região, ó, de simetria, beleza? Eu tenho um level aqui. Eu pretendo colocar um put aqui, mas com margem de segurança, tá? Eu não acho que o mercado ele vai me entregar aqui essa brecha, então eu acabei vacilando aí. Mas seria um put aqui bem simples, tá? Porque em alguns casos, quando o mercado ele estiver nessa situação, ó, nessas regiões extremas, tá, do gráfico, e você tiver, por exemplo, dentro dessas regiões, uma vela da força oposta, como aconteceu aqui, tá? Isso indica que essas regiões, ó, aqui do comprador, por exemplo, o comprador ele já não teria mais interesse, tá? Em fazer ali uma entrada nesses pontos. Então, isso me indica, ó, com essa vela, tá? Isso me indica aqui uma possível continuidade dos vendedores. Por quê? Porque o comprador ele não mostrou aqui o interesse. Digamos assim, ó, digamos que essa vela ela deveria ter sido uma vela verde, beleza? Mas ainda assim o vendedor mostrou aqui força e o vendedor ele venceu essa briga, tá? Então isso me indica que o comprador ele não tem mais interesse nessa região. Por conta disso o vendedor ele dá continuidade ali, como aconteceu. Mas eu queria ter colocado ainda um put aqui com margem de segurança por conta desse pavio, tá? Onde eu tive ali uma entrada de compradores, beleza? Comprador ele mostrou presença nessa vela, então por conta disso eu não confiei diretamente. Ó, sinal de continuidade aqui também. Ó, o level, próximo ponto de entrada, próximo ponto de compradores ali está afastado, beleza? Eu tenho esse e também tenho aqui, ó, pontos de reversão. Então havia aqui um pequeno gap, tive um sinal de continuidade, uma entrega futura e o vendedor preencheu. Ó, o mercado aqui nesse momento ele está se movimentando da seguinte maneira, fazendo essa movimentação.
Então, você observando isso, tá, no meu caso, eu observando isso, eu penso o seguinte: o comprador ele quer chegar até esse ponto, tá? Mas isso não significa que ele necessariamente vá chegar ali naquela região, beleza? Ó, não posso confiar aqui em dar um call, tá? Porque eu tive um momentum, um fluxo de velas no passado ali, 2 vendedores, tá? E eu tive aqui um possível sinal de continuidade para venda, beleza? Ainda que o vendedor ele tenha mostrado aqui uma fraqueza, tá? Porque inclusive, ó, eu tenho aqui um ponto de reversão, tá? Então, com essa vela, em alguns casos, o comprador ele vai dar continuidade, tá? Inclusive deixou ali uma entrega futura, mas por conta dessa força no passado ali do vendedor, eu preferi evitar esse trade, beleza? Porque é uma vela que te deixa muito indecisão. Sinal de continuidade aqui de compradores. Ó, peguei um call aqui diretamente, tá? Por conta daquela lógica que eu havia mostrado ali, aquela movimentação do mercado, ó, que está sendo dessa forma, tá? Bem aqui. Então o mercado ele está se movimentando dessa maneira, beleza? Então aqui eu sei que ele tem interesse em subir, ele tem interesse em preencher esses espaços, beleza? Então eu tive aqui uma força compradora, uma fraqueza do vendedor e um sinal de continuidade de compradores, beleza? Então, sinal de continuidade, próxima vela ali é um call diretamente. Pessoal, eu fiz aqui a princípio foram 3 operações em vídeo, tá? Mas no total foram 6. Então, como eu havia dito, esse vídeo era meramente, eh, educativo, tá? Não vejo mais motivos de eu me estender aqui, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje somente para que eu pudesse tá postando aí um conteúdo no canal. Então se você deseja aprender um pouco mais sobre a psicologia de velas, eu convido você a se inscrever aqui no meu canal, para você que ainda não é inscrito, e inclusive tá fazendo parte lá do meu grupo no Telegram, tá? O link tá aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deixa seu joinha aí, deixe seus comentários, suas dúvidas. E até os próximos vídeos. Falou!